Olá, seja bem-vindo. Eu espero que o conteúdo desse vídeo seja muito útil para você no dia de hoje. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você quiser. Acredito que a maioria dos homens, cedo ou tarde, acabe descobrindo que, em grande parte, a vida é sofrimento. Isto é, a vida como a conhecemos. Só quando morremos para este mundo, quando a fragilidade humana deixa de existir, é que o sofrimento chega ao fim. Mas isso não significa que acabam apenas as ligações com todas as coisas terrenas. Termina também, e esta parte é a mais difícil, o apego ao eu, ao centro de minha existência. Enquanto ainda subsistir um fragmento do eu em evidência, seremos vulneráveis e estaremos inteiramente à mercê das circunstâncias exteriores, por mais que as pretendamos controlar ou acreditemos controlá-las. O aspecto importante a ser compreendido é que o dukkha, sofrimento ou frustração, não é causado pelo fato de que o indivíduo pretenda controlar rigorosamente o ambiente, mas por qualquer esforço que faça com o fito de exercer controle a fim de defender a paz de espírito ou buscar a felicidade. Qualquer ação nesse sentido conduz ao sofrimento, por se tratar de processo que só faz fortalecer o ego. Infelizmente, para nós, na vida espiritual não existe posição intermediária. Essa vida não admite concessões e só podemos vivê-la ao começarmos a ser inteiramente honestos com nós mesmos e tirarmos as máscaras. Em suma, quando retiramos as defesas. Essa exigência já foi definida também como renúncia, que significa não apenas um processo parcial, mas uma renúncia completa, até de si mesmo. Enquanto restar um resíduo mínimo de vontade individual, o indivíduo elaborando um objetivo próprio, o que constitui apenas uma projeção de sua própria mente, Deus ou a realidade não virá até ele. A esse respeito, gostaria de citar as palavras de um homem que sabe por experiência. Segue a citação. Não percebemos que só com a morte poderá haver renovação, o Criador, o desconhecido. E não no ato cotidiano de transportar experiências, memórias e infortúnios. Só quando morrermos a cada dia, para tudo que seja velho, poderá existir o novo. Não existe o novo onde a continuidade exista. Sendo o novo o Criador, o desconhecido, o eterno, Deus ou o que desejares, a pessoa, a entidade contínua que busca o desconhecido, o real. O eterno nunca o encontrará, porque só ela poderá encontrar o que projetou fora de si mesma. E aquilo que ela projetou não é o real. Só no fim, na morte, é que o novo se revela. E o homem que tenta encontrar uma relação entre vida e morte, ou transpor o contínuo com aquilo que acredita estar além, vive num mundo irreal, imaginário que é uma projeção de si mesmo. Ora, será possível morrer enquanto se vive? Ou seja, chegar ao fim, ser nada? Será possível no mundo em que tudo se torna cada vez mais ou cada vez menos? Em que tudo faz parte de um processo de ascensão, conquistas e sucessos? Será possível, num mundo assim, conhecer a morte? Será possível acabar com todas as recordações, não a recordação de fatos ou do caminho de casa e coisas desse tipo, mas a ligação íntima da memória com a segurança psicológica, as recordações que se guardam, que se acumulam e nas quais se busca segurança e felicidade? Será possível o fim de tudo isso? O morrer diário para que o amanhã possa trazer um renascimento? Esse é o único caminho para o conhecimento da morte enquanto se vive.
Só através dessa morte, desse ponto final, desse término da continuidade, é que existe a renovação, a criação eterna. Encerrando aqui a citação. Em essência, todas as religiões apontam para a mesma verdade. Na terminologia cristã não se faça a minha vontade, e sim a tua. Lucas capítulo 22, versículo 42. Ramakrishna disse, quando morre o ego, cessam todos os problemas. Porém, enquanto as outras religiões simplesmente indicam o objetivo final, o resultado desejável, por assim dizer, e quanto ao resto, deixam-no a cargo de uma autoridade ou entidade que está fora de nós. O budismo leva-nos para o caminho e dá-nos um impulso inicial, ensinando por que temos de agir diligentemente pela nossa própria salvação. A propósito, posteriormente, ao conseguirmos um entendimento maior, percebemos que esse agir, na realidade, é um não agir. Isto é, entendendo-se que agir nesse segundo caso não significa perceber, entender, que é um ato involuntário do intelecto puro. Não se sugere aqui que uma pessoa faça alguma coisa em particular em sua vida interior, mas que, pelo contrário, não mais deseje modificá-la de modo algum. Fazer alguma coisa a respeito, é aí que já demos o nome de processos de renúncia completa. Com efeito, pode-se afirmar que o inestimável serviço prestado pelo budismo foi o de dar-nos um impulso inicial. E é exatamente esta a ação das 4 nobres verdades, fazendo-nos compreender a transitoriedade de todas as coisas e o vazio da natureza de nosso ego. Entretanto, trata-se apenas, e isto precisa ser enfatizado, de um impulso, de uma indicação do caminho. Depois, ficamos por nossa própria conta. Poderia uma outra pessoa operar em nós tal transformação essencial e dissolver a ligação ao ego? Seria suficiente uma simples leitura das Escrituras? Não, naturalmente. Não se encontra a verdade através de outra pessoa. A verdade não é estática e não constitui conhecimento ou fórmula. Não pode ser redigida. Caso seja, ou se fixe de qualquer outra maneira, ela deixa de ser a verdade. É comum perguntarem se o budismo é religião ou filosofia. Alguns não o denominam religião, mas terapia. E se insistirmos em dar-lhe um nome, talvez seja o termo mais adequado. Analisemos o significado da palavra. De que modo, precisamente, o budismo funciona como terapia? Suponhamos que você esteja doente, que o médico faça o diagnóstico do mal e receite um medicamento que você toma de modo mais ou menos regular. Por fim, você se recupera. Agora a pergunta: você foi curado pelo médico ou através do remédio? Indiretamente, sim, mas diretamente e na realidade, nem o médico nem a droga curaram-no, apenas prepararam o caminho para que alguma coisa em seu interior recuperasse a normalidade. E sem essa misteriosa alguma coisa, que por sinal os médicos denominam vis medicatrix, nem 10 médicos e todos os recursos de várias farmacopeias combinadas seriam capazes de fazê-lo. No cômputo final, foi a natureza que o curou, tendo a terapia apenas proporcionado as condições favoráveis para que a natureza retomasse seu rumo. O budismo, de maneira semelhante, constitui uma terapia no sentido de preparar o caminho para que alguma coisa dentro de você comece a funcionar regularmente de forma correta. Procura remover os obstáculos do caminho e, para tanto, em primeiro lugar, revela-nos esses obstáculos. Ou, em outras palavras, remove a avidya, a ignorância. Resumidamente, é esta a terapia e a essência da abordagem do Zen na autorrealização.
A propósito, não empreguei o termo iluminação por acreditar que, de alguma forma, ele seria confuso. Nada de novo nos é dado ou acrescentado. Trata-se apenas de despertar o que esteve presente, o que sempre foi parte de nós, embora em estado latente. A partir desse ponto de vista, concordo com Alan Watts, em que seria melhor adotarmos o termo despertar, palavra que evoca menos associações enganosas. Vimos, portanto, que o Zen atua por meio da abordagem negativa, pelo não agir. Ensina através do não ensinar, pois pelo não agir, ele permite que o tu, que não és, se encarregue de tudo, ou que, mais simplesmente, ele seja por si mesmo. Poder-se afirmar também que ele funciona como um catalisador, que é, por definição, uma substância cuja simples presença opera rápida transformação sem se afetar com ela. Neste ponto, o nosso vocabulário está longe de adequar-se ao nosso objetivo, mas podemos lançar mão de excelente expressão, o tu que não és. Tirei-a de um livro intitulado Uma Teoria da Doença, de A. Girdham, que em parte trata do mesmo assunto, embora dê maior ênfase ao ponto de vista do patologista. Como a expressão ainda possa ser um pouco obscura, passo a citar Girdham para maior esclarecimento. Ele escreve: a personalidade, na busca de suas ambições e desejos, orienta-se para o futuro e manipula os desejos segundo a experiência do passado. O tu que não és é intemporal, desambicioso e sem desejos. É a vida indistinta e fundamental dentro de nós que não foi inteiramente deformada e absorvida pela férrea dominação da personalidade. É a partir da consciência universal, ainda isenta do aprisionamento na autoconsciência, que é atributo especial de cada personalidade individual. Embora a existência de um tal substrato do ser não seja levada em consideração pela psicologia em geral, ela é reconhecida desde tempos antiquíssimos na esfera religiosa. Os que se dedicam ao estudo da história da experiência religiosa, algo por completo diferente do estudo dos intrincados expedientes da teologia, reconhecerão que o meu conceito de o tu que não és assemelha-se ao do ego real dos que escrevem a respeito do misticismo. A revelação desse ego real, ou tu que não és tu, no curso da experiência religiosa, da meditação com autoanálise ou qualquer outra forma de meditação, é basicamente diferente da chamada autocompreensão, que ocorre no processo de psicanálise. Este visa a libertação do paciente em relação aos conflitos entre a personalidade dinâmica e a social, e a repressão da primeira pela segunda. O ego reabilitado, produzido pela psicanálise, constitui em essência o surgimento do ego num novo equilíbrio de forças entre essas duas camadas de consciência. O tu que não é tu é uma forma de divindade aprisionada em nossa natureza humana. É um sussurro do absoluto, raro e quase inaudível por causa do clamor de nossa personalidade em busca de seus fins particulares. Para aqueles que se interessam pelo caminho e anseiam pela autorrealização, e mesmo para os que creem ter avançado consideravelmente pelo caminho, existe e existirá sempre, até o fim, até o Satori, uma contínua luta decisiva em andamento. Um delicado equilíbrio entre o lado assertivo, a dizer sempre sim para o mundo, e o negativo, agindo pela extinção definitiva do ego. Trata-se de processo idêntico ao que se observa em qualquer sociedade de pessoas, que representa apenas uma projeção de mentes individuais. Um equilíbrio entre forças materiais e espirituais. O ponto em que o equilíbrio penderá para uma determinada pessoa é inteiramente uma questão de sua sensibilidade. Para a maioria das pessoas que chegaram
a uma certa posição, possuindo talvez um carro, casa e etc., desfrutando de uma respeitabilidade, ou possivelmente até estima, enquanto tudo isso vai bem, suas posses representam tudo o que lhes interessa. Para elas, o equilíbrio situa-se exatamente no lado positivo, que os afirma como indivíduos. A insatisfação geral da vida, dukkha, não a sentem, pois ela está abafada pela autoexpansão. E, obviamente, não terão o mínimo interesse por qualquer tipo de religião, exceto como forma de seguro que perpetue suas agradáveis condições atuais. Escusado dizer que jamais conseguirão experimentar a realidade existente por trás das palavras vida espiritual, sem uma total reorientação de pensamento, sentimento e ação. Para outros, que não estão assim tão completamente satisfeitos com suas vidas, o equilíbrio oscilará continuamente entre o centro positivo e o negativo, segundo a sensibilidade de cada momento. Não podemos interferir nesse processo porque ele é constituído por nós mesmos, e só o que interferiria é o nosso lado assertivo. Tudo o que podemos ter esperança de realizar é a remoção dos obstáculos que nos foram indicados pelos que já encontraram a iluminação. Pode-se perguntar, porém, de que maneira, nesse delicado equilíbrio entre dois contrários dentro de nós, pode haver alguma esperança de que, sem interferência externa, o equilíbrio possa oscilar decisivamente a favor do Satori. Por que razão deveriam as coisas posicionar-se na direção desejada? A resposta é a tendência natural de o maior sempre superar o menor. O não-ego é o maior. De fato, o ego nele se baseia, já que é um artefato, uma elaboração da mente e assim não assentado na realidade. Se é reconhecida a verdadeira natureza do lado assertivo, ou como já dissemos, se os obstáculos nos são revelados, eles perdem sua importância e, por fim, desaparecem de vez. Eles nunca tiveram qualquer existência independente e se originaram de nossa visão defeituosa. No fundo, portanto, vemos que o Zen produz uma percepção mais clara e um conhecimento mais profundo de nossa natureza através da observação silenciosa e da mais alerta vigilância, e não ocupando-se dela ou disciplinando-a. Ao agir dessa maneira, empenhamo-nos na verdadeira meditação, processo de autoconhecimento e completo autoentendimento, e por conseguinte, único meio de libertarmos-nos de nossos egos. Essa meditação não exige isolamento ou um período de tempo pré-estabelecido. Pelo contrário, pode ser muito eficaz na lufa-lufa da vida cotidiana. Pode se tornar, por assim dizer, uma segunda natureza, na maior parte do tempo que passamos acordados. E depois descobriremos que ela existe também nos sonhos. Esse também é o significado da recomendação de Krishnamurti ao afirmar: para entenderes a ti mesmo, deves te sentir e observar-te em teu relacionamento com as pessoas e as ideias. Em seguida, esclarece que essas experiências teriam de realizar-se pela não ação e não pela ação, pelo não pensamento em vez do pensamento, pois nos manda permanecer com nossos estados mentais, medo, tristeza, dor e etc., e não afastá-los, tentar fugir deles ou atenuá-los por meio de explicações. Neles, devemos aprofundar-nos mais pelo conhecimento passivo, que é a extrema receptividade, de momento a momento, sem acumular a experiência que acompanha o conhecimento. Finalmente surge um estado de criatividade quando o ego, o processo de reconhecimento e acumulação, é inteiramente entendido e assim deixa de existir.
acredito ser correto afirmar que a pessoa comum está possuída, escravizada, não apenas às suas posses, mas ainda pior, a seus pensamentos e emoções. Considera-se muito superior a um aparelho de controle mecânico, um cérebro eletrônico, por imaginar-se livre para pensar, ao passo que o cérebro eletrônico depende do tipo de programação. Afirmo, porém, que em relação à pessoa comum, esta é uma falácia absoluta, pois ela também está programada pelo condicionamento de toda a sua vida. Essa pessoa, ao deparar-se com determinados estímulos do mundo exterior, reage sempre de maneira automática, governada pelo raciocínio do ego. Às vezes, esse raciocínio pode camuflar-se de tal forma que se assemelha à razão pura. Os psicólogos estão familiarizados com o fenômeno e chamam-no racionalização. Se dispuséssemos de todos os dados relativos ao estado mental dessa pessoa, seu comportamento seria inteiramente previsível e então veríamos que desde o princípio ela nunca usufruiu da menor liberdade interior e independência, mas que todas as suas ações foram dirigidas pelas exigências do eu, ou, em um sentido mais amplo da palavra, pelo desejo de uma forma ou de outra, e que, portanto, todas as suas ações eram, na verdade, reações. O Zen tem por objetivo, realmente, o libertar-nos de maneira absoluta dessa escravidão. Consegue-o não pela destruição das emoções, mas do estado emotivo, que é outra coisa. Neste não existe interrupção na dominação de determinada disposição emocional que falseia todos os nossos pensamentos e ações. Seja essa disposição de abatimento ou até de entusiasmo. É um estado em que vence nosso lado assertivo. Naturalmente, é isso que nos dá continuidade como entidade psicológica. Em outras palavras, a manutenção do ego. Quando a observação se faz presente nela, ela provoca o seguinte efeito peculiar. Aceitando uma a uma as emoções, à medida que aparecem, avaliando-as pelo que são, manifestações do pequeno eu e, portanto, completamente insignificantes de qualquer outro ponto de vista, apenas olhando para, elas dessa maneira se tornam inofensivas e, como primeiro resultado, chega-se a um equilíbrio mais sensato entre o ego e o não ego, e por fim, a completa dissolução do ego. De um ponto de vista filosófico ou cibernético, pode-se afirmar que o tálamo, centro das emoções, subordina-se ao córtex e não o contrário. Os impulsos nervosos dos órgãos sensoriais para o córtex atravessam o tálamo, onde originam as emoções. Com a observação, existe uma contínua realimentação do córtex para o tálamo, de que resulta a neutralização da ação deste último. Quando a observação já está atuando há algum tempo, descobre-se gradualmente que o subconsciente se esvazia. A mente se torna mais sossegada e menos agitada, as emoções e a imaginação perdem força, exigindo menos e, por fim, reduzindo-se a proporções desprezíveis. Quando isso ocorre, pode-se dizer que a vida espiritual adquire natureza real, e depois disso, o indivíduo descobre que dentro de si cresce uma confiança espiritual. Entretanto, essa observação, essa silenciosa vigilância, sem julgamento, que exige acima de tudo uma certa tranquilidade mental, pode parecer simples, mas representa imensa dificuldade para a mente. Estamos tão habituados a fazer alguma coisa, como dizemos, que o não agir, a renúncia completa e o observar passivo de cada pensamento
sentimento e emoção, parece quase sobre-humano. Mas tudo pode se tornar mais fácil quando realmente vemos claramente e entendemos que toda ação consciente em direção ao Satori deve resultar sempre num movimento de afastamento do Satori, pois a ação da mente origina-se sempre no centro do ego e, portanto, fortalece o lado assertivo que se opõe ao Satori. É o paradoxo do Zen. Quanto mais queremos, menos temos possibilidade de conseguir. É como perseguir a própria sombra. Quanto mais corremos, mais depressa ela se afasta. Deve estar claro, consequentemente, que o Zen não poderia agir por outros meios que não o do não agir, e que o caminho, na realidade, é o não caminho, já que não há trilha para a iluminação. O lugar onde estamos é aquele onde sempre estivemos. Em Zen in the Heart of Archery, de E. Hergel, narra-se como o mestre nunca transmitiu ensinamentos a respeito do manejo do arco, mas ensinou de alguma misteriosa maneira negativa, muito desconcertante para os não iluminados. O autor desta obra finalmente conseguiu lançar suas flechas através de um tipo de não-ação, que ficou inexplicável até para ele mesmo. O conhecimento mais fundamental da natureza do paradoxo do Zen provavelmente constitui o fator avulso mais importante e o primeiro passo à frente neste caminho, que é o não caminho. Nós o encontramos refletido nas palavras de vários mestres do Zen, dentre os quais gostaria de citar apenas alguns. Não há razão para o emprego do esforço no budismo, sejas apenas comum e nada especial. Lin Chi. O mesmo mestre também falou: procurar o Buda e procurar o Dharma significa precisamente contribuir para o karma. Vixe Maria, joguei meu óculos longe aqui. Só um minuto. Entrega-te ao flaino e para de te preocupar. Se teus pensamentos estão ligados, estragas o que é genuíno. O sábio não se esforça. Wu Wei. O ignorante prende a si mesmo. Se atuas sobre a mente com a própria mente, como podes evitar uma enorme confusão? Seng Tsan. Meus ensinamentos, que advêm dos antigos Budas, não dependem da meditação ou da diligente concentração de qualquer tipo. Ao conseguires a introspecção que o Buda conseguiu, entendes que mente é Buda e Buda é mente. Que mente, Buda, seres sencientes, Bodhi, iluminação, e Klesa, paixões, constituem uma única substância, embora variem nos nomes. Shitou. A mensagem negativa do Zen também é bem formulada por uma definição simples e bastante sucinta do Zen. Sem pensamento, sem reflexão, sem análise, sem refinamento, sem intenção. Deixa-o instalar-se. Extraído de Os 6 Preceitos de Tilopa. Este, a meu ver, é um belo resumo que ainda menciona os diversos obstáculos como o pensamento, ganância e etc. Em suma, as atividades incessantes da mente têm que chegar ao fim para que ele possa se instalar. Todo o preparo do Zen, em essência, não é uma preparação direta para o Satori, mas apenas indireta. Só é direta de uma maneira negativa, a desobstrução dos impedimentos que se erguem no caminho da iluminação. Pode-se afirmar que o maior obstáculo para o Satori, portanto, é representado pelo Tu, o ego, já que todos os empecilhos se originam desta fonte, que sempre tenta se fortalecer em virtude de ser o ego, e assim interfere a todo instante no mecanismo do não-ego,
em que a existência de uma pessoa se baseia. Não ocorre transformação fundamental alguma enquanto não estiver absolutamente claro que todas as atividades e lutas da mente são engendradas pelo ego. Este ego que em si constitui a elaboração artificial da mente, que não possui realidade a não ser em nossa mente, e que existe apenas esse ego que se coloca entre nós e a felicidade e a liberdade absolutas. Mas também é necessário que esteja evidente que o satori que ocorre quando esse círculo vicioso, e com ele o ego, se rompe, não representa, como pensam algumas pessoas, a vitória final, depois da qual realmente somos alguém, mas pelo contrário, a completa e definitiva derrota, o eterno silenciar de nosso lado assertivo, a transformação em algo como nada. Então, pela primeira vez, o indivíduo vê o mundo de um ponto de vista absoluto e abandona a disputa com a sua própria natureza humana. No processo que conduz à eliminação do ego, que pode se desenvolver ao se deixar que as coisas se resolvam por si mesmas, é quase certo que entre em cena um importante fator, a experiência da humilhação. Essa experiência específica, sentida como humilhação pela pessoa comum, não provoca a mesma sensação quando vivida pelo iluminado, por não mais haver consciência do eu que possa ser afetada. A intensidade com que a humilhação ainda se faz sentir como dor constitui indício da força do ego. Outro aspecto importante é que para o não iluminado, cuja atitude em relação ao caminho é sincera, a humilhação pode representar grande auxílio no processo de despertar. Talvez seja esse o verdadeiro significado do sofrimento. Através dele, podemos encontrar um caminho para superar esse sofrimento e encararmos a realidade de frente. O mesmo princípio dos efeitos, potencialmente benéficos da humilhação, parece-me valer para o significado mais profundo de certos procedimentos estranhos em mosteiros do Zen. É comum lermos a respeito de algum discípulo, em busca da mais alta verdade, ser relegado aos serviços da cozinha ou outras tarefas subalternas, e talvez, ao se aproximar do mestre com um pedido de lição, receber como resposta, vá lavar os pratos, ou algo semelhante. Isso pode nos surpreender e parecer um tanto grosseiro ou até engraçado. Mas, de novo, temos de nos lembrar que os ensinamentos do Zen regulam-se pelo não ensinar, e que só o mestre tem condições de dizer o que é melhor para cada discípulo em particular. Além do mais, dessa maneira, este pode descobrir que a vida espiritual não está afastada da existência cotidiana, e pode ser alcançada através de uma vida perfeitamente comum e do não fazer qualquer coisa especial. Outro costume do Zen que pode deixar bastante intrigados os observadores ocidentais é o do mestre bater nos discípulos. Neste ponto, porém, devemos admitir que ao tomarmos conhecimento do fato, a nossa reação é falseada pelo condicionamento, nossas noções de bem e mal. No Zen inexistem essas considerações. O único critério é o dos meios para um fim. O upaya do budismo, que significa aproximadamente meio hábil, sendo o fim, neste caso, representado pelo despertar mais rápido possível do discípulo. O tratamento austero, os 30 golpes e etc., parecem me ter duplo significado. Em primeiro lugar, podem ajudar o discípulo no sentido de fazê-lo conhecer profundamente a sua consciência do eu, para que ele, por fim, possa transcendê-la. Em segundo lugar, pela reação do discípulo, o mestre pode avaliar perfeitamente o estado mental do primeiro e o seu progresso em direção ao Satori. E não me surpreenderia a existência de um terceiro fator mais sutil, a possibilidade de um súbito despertar, através de um mecanismo talvez de alguma forma semelhante
ao que se aciona ao se esbofetear um histérico, para que ele desperte de seu sonho delirante. Encerramos aqui a leitura desse capítulo. Deixo o convite para você se inscrever no canal, segue o link dessa playlist para você fazer a leitura na ordem correta. Desejo a todos um ótimo dia, um grande abraço e até o próximo capítulo. Tchau, tchau. Obrigada por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo.